Imagine que uma simples vibração sonora pudesse alterar não apenas o seu humor, mas também a forma como a sua mente e o seu corpo se alinham com a realidade ao seu redor. Sons têm um poder invisível, quase mágico, capaz de mexer com frequências internas que você talvez nunca tenha percebido. Essa frequência, quando ativada de maneira consciente, pode abrir portas para estados de clareza e manifestação que antes pareciam impossíveis. Mas como algo tão intangível quanto o som poderia realmente transformar a sua vida? Será que uma vibração, ao atingir sua mente e seu corpo, pode realmente influenciar a forma como você cria a sua realidade? A resposta é sim, porque o som atua como um catalisador de energia, reorganizando padrões internos e colocando você em sintonia com frequências mais elevadas. E será que o tempo que você se expõe a esses sons faz diferença nesse processo? Mais uma vez a resposta é sim, pois não se trata apenas de ouvir, mas de como você permite que essas vibrações trabalhem dentro de você, despertando potencialidades adormecidas e alinhando sua consciência com o que deseja manifestar. Se na primeira parte entendemos que o som pode ativar frequências capazes de alinhar corpo e mente, agora precisamos olhar para um detalhe que muitas vezes passa despercebido: o tempo de exposição. O cérebro humano é como uma máquina de repetição. Ele aprende, cria padrões e fortalece conexões de acordo com aquilo a que é exposto regularmente. Por isso, não é a quantidade exagerada de horas que gera transformação, mas sim a consistência e o foco dedicados em períodos estratégicos. 20 minutos podem parecer pouco, mas, nesse curto espaço de tempo, ondas cerebrais começam a se ajustar. A mente, antes acelerada e dispersa, passa a entrar em estados mais profundos de atenção. Esse estado abre caminho para a absorção de novos padrões de pensamento, como se portas invisíveis fossem abertas e o cérebro estivesse mais receptivo a estímulos positivos. É nesse momento que a reprogramação mental começa a acontecer de forma natural, sem esforço excessivo, apenas pela constância da prática. Muitos se perguntam por que não apenas alguns segundos ou alguns minutos já seriam suficientes para provocar mudanças internas. A resposta está na forma como o cérebro funciona. Ele precisa de tempo mínimo para sair do piloto automático e atravessar a barreira da resistência inconsciente. Os primeiros minutos são de adaptação, o corpo se ajeita, a mente tenta resistir, pensamentos aleatórios surgem. Só depois dessa fase inicial é que a frequência realmente começa a penetrar e a criar novas conexões. É por isso que os 20 minutos se tornam um ponto de virada, um tempo ideal para ultrapassar a camada superficial da mente e tocar em níveis mais profundos de consciência. Imagine alguém que deseja mudar padrões antigos de escassez e substituí-los por pensamentos de abundância. Se essa pessoa se expõe diariamente por 20 minutos a sons ou frequências que estimulam o cérebro a vibrar em sintonia com a prosperidade, ela começa a criar novas associações internas. O que antes era um pensamento automático de limitação começa a se dissolver, dando lugar a uma percepção mais aberta e expansiva. Esse processo não acontece em um único dia, mas a soma de várias sessões curtas cria uma espécie de treinamento da mente, tão real quanto exercitar um músculo. Outro ponto importante é que 20 minutos cabem facilmente na rotina de qualquer pessoa. Não é necessário parar tudo ou reorganizar completamente a vida. Essa simplicidade torna o processo acessível, e justamente por isso ele funciona melhor. O cérebro recebe doses diárias e constantes de uma nova frequência, e com o tempo ele entende esse padrão como normal, incorporando-o em seu funcionamento natural. É como regar uma planta. Pequenas quantidades todos os dias fazem com que ela cresça forte e saudável. Há ainda uma dimensão energética nesse processo. Enquanto o som atua no campo físico, ajustando ondas cerebrais, ele também reverbera no campo sutil, expandindo a energia do corpo e fortalecendo o alinhamento com o que se deseja manifestar. É como se os 20 minutos criassem um espaço protegido em que a pessoa se conecta a uma nova versão de si mesma, sem interferências externas. Nesse estado, a energia flui com mais clareza e os pensamentos se tornam mais intencionais, reforçando o processo de manifestação. Para muitas pessoas, esse tempo se torna um ritual diário. Ao repetir a prática,
Não apenas o cérebro é reprogramado, mas também o corpo aprende a associar aquele momento a um estado de tranquilidade e abertura. O coração desacelera, a respiração se aprofunda, e todo o sistema entra em harmonia. Essa união entre corpo, mente e energia potencializa os efeitos, acelerando mudanças que antes pareciam impossíveis. Portanto, os 20 minutos não são apenas um detalhe técnico ou uma sugestão prática. Eles representam a ponte entre a intenção e a transformação. É nesse espaço de tempo que a mente se abre, que novas possibilidades encontram espaço para florescer, e que padrões antigos começam a perder força. Quando esse hábito se repete, dia após dia, a realidade externa não tem escolha a não ser se alinhar com a nova frequência interna que foi cultivada. Na etapa anterior entendemos como o tempo de exposição é capaz de reprogramar a mente e criar um espaço fértil para novas possibilidades. Agora, é preciso mergulhar em um fator que transforma esse processo em algo ainda mais poderoso: a emoção. Frequências por si só já possuem um efeito transformador, mas quando são combinadas com estados emocionais intensos e alinhados com aquilo que se deseja manifestar, a energia gerada é multiplicada. É nesse ponto que a manifestação deixa de ser apenas uma ideia abstrata e se torna um campo vivo de criação. O cérebro não distingue tão claramente entre o que é real e o que é imaginado. Ele responde de acordo com a intensidade da experiência. Quando uma emoção é sentida com profundidade, ela imprime no corpo reações químicas que reforçam aquele estado. Se alguém, durante os 20 minutos de prática, não apenas ouve uma frequência mas também se conecta emocionalmente com o que deseja atrair, o cérebro entende essa combinação como uma realidade presente, não como algo distante. Isso abre caminho para que a mente comece a trabalhar em favor daquilo que está sendo projetado. Vamos pensar em um exemplo simples. Imagine uma pessoa que deseja atrair mais paz em sua vida. Apenas ouvir uma frequência relaxante já pode induzir tranquilidade, mas se essa mesma pessoa se permitir sentir de verdade a calma se espalhando pelo corpo, imaginar cenários de serenidade e cultivar gratidão por já estar nesse estado, a energia dessa prática será muito mais intensa. A emoção amplifica a vibração, como se desse volume ao som interno que ecoa dentro de cada célula. A emoção também funciona como uma chave para o subconsciente. Muitas vezes, repetimos afirmações ou ouvimos áudios sem de fato nos envolvermos com eles, e isso limita o impacto. Mas quando a emoção entra em cena, o subconsciente abre suas portas. É como se dissesse: isso é importante, vou guardar como verdade. Nesse ponto, a repetição diária somada à emoção cria raízes profundas, estabelecendo novos padrões que moldam a forma como vemos e interagimos com o mundo. Há um aspecto interessante nesse processo. Não é apenas a emoção positiva que movimenta a energia. Emoções densas também geram vibração, mas elas tendem a nos manter presos a ciclos de medo, escassez ou dúvida. Por isso, o segredo está em escolher conscientemente emoções que sustentem a realidade que se deseja viver. Alegria, gratidão, entusiasmo e amor são estados que elevam a frequência, enquanto culpa, ansiedade ou ressentimento drenam energia. Durante a prática, ao unir som e emoção elevada, o campo energético ao redor do corpo se expande e se alinha com frequências mais altas, facilitando a materialização do que se busca. Outro ponto essencial é que emoção não significa esforço exagerado ou tentar forçar sentimentos. Trata-se de permitir que o corpo sinta de forma autêntica. Muitas vezes, basta lembrar de algo pelo qual já se sentiu grato, ou imaginar uma conquista que desperte alegria, para que o corpo comece a reagir quimicamente. O coração acelera, a respiração muda, a pele arrepia. Esses sinais físicos são a prova de que a emoção foi ativada. Quando isso acontece dentro dos 20 minutos de exposição ao som, a energia criada é como uma ponte direta para o campo quântico. A união entre emoção e frequência também impacta a forma como o cérebro cria novos caminhos neurais. Enquanto o som mantém a mente em estado receptivo, a emoção fornece o combustível que reforça as conexões. É como se o som preparasse o terreno e a emoção plantasse as sementes. Com a repetição, essas sementes crescem,
transformando a paisagem interna até que a realidade externa comece a refletir essa nova configuração. Vale lembrar que não há uma fórmula única para despertar emoção durante a prática. Cada pessoa encontra seu próprio caminho. Para alguns, é visualizar com detalhes a vida que desejam. Para outros, é se conectar com lembranças de momentos especiais. O importante é que a emoção seja genuína, pois a autenticidade é o que mantém o campo energético estável e consistente. Quando som e emoção se encontram, cria-se uma vibração que não permanece apenas dentro do corpo. Ela se projeta para além, interagindo com o campo ao redor. Essa vibração atua como um sinal enviado ao universo, uma mensagem clara sobre aquilo que se deseja experimentar. E, da mesma forma que uma estação de rádio sintoniza apenas as músicas que estão na sua frequência, o universo responde trazendo experiências que vibram no mesmo nível da energia emitida. Essa é a fórmula que transforma a prática de ouvir frequências em um verdadeiro catalisador de manifestação. Não é apenas sobre ouvir, não é apenas sobre sentir, mas sobre unir os dois de forma consciente. Som mais emoção gera energia concentrada, e essa energia direcionada se converte em realidade. Depois de compreender como a união entre emoção e frequência potencializa a manifestação, surge um dos maiores desafios: permitir que o fluxo aconteça sem a necessidade de controlar cada detalhe. A mente humana, acostumada a buscar segurança em certezas, tende a criar resistência. É como se quiséssemos segurar as rédeas do universo, ditar o tempo e a forma exata de como tudo deve se manifestar. Essa resistência, no entanto, atua como uma barreira invisível que impede a energia já gerada de circular livremente. Muitas vezes, não percebemos que o controle excessivo nasce do medo. Medo de não conseguir, medo de não merecer, medo de perder. Esse estado mantém o corpo em tensão, e a tensão bloqueia o fluxo natural da energia. Enquanto a emoção somada à frequência cria o campo vibracional ideal, a resistência pode sabotá-lo, diminuindo sua intensidade. É por isso que soltar o controle não é sinal de passividade ou descuido, mas de confiança em um processo maior que a lógica racional. Soltar o controle significa abrir espaço. Imagine um rio que corre livremente até encontrar uma represa. A água não deixa de existir, mas sua força é contida. Quando retiramos os bloqueios, o rio segue seu curso natural e atinge distâncias muito maiores. O mesmo acontece com a energia da manifestação. Quando deixamos de segurar, ela encontra o caminho mais eficiente para se expressar. Essa confiança não depende de provas imediatas, mas da certeza interna de que o campo quântico responde a cada vibração emitida. É interessante observar como a mente busca evidências constantes para acreditar que algo está funcionando. Quantas vezes você já se pegou pensando se realmente vai acontecer? Essa dúvida é uma forma sutil de resistência. Ao invés de questionar, é mais produtivo cultivar estados internos de abertura. Perguntar como vai acontecer pode gerar ansiedade, mas afirmar está acontecendo, mesmo que eu não veja agora, cria um ambiente interno de rendição positiva. Esse estado é o que permite que o universo atue sem barreiras impostas pela mente. A prática diária com os sons e emoções já demonstrou que o corpo pode ser programado para novos estados. Agora, o próximo passo é treinar a mente para confiar. Isso não significa abandonar suas metas, mas sim liberar a necessidade de controlar os caminhos que levam até elas. A frequência e a emoção acionam o motor, e a confiança permite que o veículo siga na direção certa. Quando se insiste em controlar, é como dirigir com o freio de mão puxado. O esforço é enorme, mas o progresso é mínimo. Existem sinais claros de que a resistência está ativa: ansiedade constante, impaciência para resultados, comparação com a experiência dos outros ou até mesmo frustração quando algo não acontece dentro do tempo esperado. Esses sinais não são inimigos, mas indicadores de que ainda há apego ao controle. A partir dessa consciência, é possível mudar a postura interna. Ao invés de exigir, pode-se escolher agradecer antecipadamente, nutrir sentimentos de gratidão como se o resultado já estivesse presente. Isso suaviza a resistência e convida o fluxo a agir.
Um ponto essencial é compreender que o universo opera em dimensões que a mente racional não alcança. Muitas vezes, aquilo que parece demora ou até ausência de resposta é, na verdade, o alinhamento perfeito acontecendo nos bastidores. Pessoas, situações e oportunidades estão sendo ajustadas para que a manifestação se apresente de forma coerente com a vibração emitida. Quando há resistência, interferimos nesse ajuste, criando atrasos ou desvios. Quando soltamos, deixamos o campo quântico organizar os elementos da maneira mais harmoniosa. Soltar o controle também envolve uma dimensão emocional profunda, a aceitação. Aceitar não é desistir, mas reconhecer que cada etapa do processo tem seu valor. É durante essa entrega que surgem intuições inesperadas, encontros aparentemente casuais e insights que não poderiam ser planejados de forma lógica. Esses sinais sutis são a forma do universo mostrar que está agindo em conjunto com a energia emitida. Quanto mais nos abrimos a eles, mais fluido o processo se torna. Outra forma de liberar a resistência é substituir expectativas rígidas por intenção clara. Expectativa fixa cria pressão e frustração, enquanto intenção aberta funciona como um direcionamento leve. É como plantar uma semente. A intenção é que ela floresça, mas não faz sentido cavar o solo todos os dias para verificar seu crescimento. O cuidado é constante, mas o tempo e o processo são respeitados. O mesmo princípio vale para a manifestação. Ao unir emoção e frequência, já colocamos em movimento uma energia poderosa. Agora, ao soltar o controle, essa energia ganha liberdade para se expandir e se materializar. A prática se torna completa quando existe essa combinação: sentir profundamente, vibrar conscientemente e confiar plenamente. O fluxo do universo não precisa de esforço excessivo para acontecer, ele precisa de espaço. É nesse espaço que a manifestação encontra sua forma mais natural de surgir. Depois de compreender a importância de soltar o controle e permitir que o universo haja, surge uma revelação ainda mais profunda: o poder dos sentidos como portais de criação consciente. Entre todos eles, o ouvir se destaca como um dos mais sutis e, ao mesmo tempo, mais transformadores. Quando você ouve de forma plena, não está apenas recebendo sons, está se conectando com frequências que modulam o corpo, influenciam as emoções e alinham sua vibração com o campo quântico. Ouvir é diferente de escutar. Escutar é captar sons de forma mecânica, mas ouvir é se abrir para a experiência, permitir que cada frequência toque não apenas os ouvidos, mas todo o ser. É nesse ponto que o som se transforma em energia criadora. Durante as práticas dos 20 minutos, essa diferença se torna evidente. Não é apenas um exercício auditivo, é um processo de mergulho. Ao fechar os olhos e entregar a atenção ao som, o corpo começa a se alinhar, a mente desacelera e as emoções se estabilizam. Nesse estado, ouvir deixa de ser passivo e se converte em uma ponte ativa para a manifestação. O portal dos sentidos é, na verdade, um portal de presença. O som, quando recebido conscientemente, traz o indivíduo para o agora. E é apenas no agora que o campo quântico responde de maneira imediata. O passado já não carrega poder, e o futuro ainda não foi criado. Ao ouvir, você âncora sua energia no presente e envia uma mensagem clara: estou pronto para cocriar. Essa clareza vibracional abre caminhos que não podem ser acessados pela mente lógica. Mas por que o ouvir é tão especial nesse processo? O som tem a capacidade de atravessar resistências que outras formas de estímulo não conseguem. Ele alcança regiões do cérebro responsáveis pelas memórias emocionais, pela regulação de estados internos e até pela ativação de ondas cerebrais que induzem relaxamento e expansão da consciência. É por isso que, quando a emoção se une à frequência, o impacto é imediato e profundo. O ouvido se torna, assim, uma porta de entrada para realidades invisíveis, guiando a energia do corpo para estados de maior sintonia com o que se deseja manifestar. Ao longo do caminho até aqui, ficou claro que a resistência bloqueia, enquanto a entrega liberta. O ouvir consciente se conecta diretamente a essa entrega. Você não precisa fazer força para ouvir, apenas se abrir. E, nesse simples ato,
Existe uma chave quântica. Quando se ouve sem julgar, sem tentar controlar o que vai surgir, o corpo inteiro se alinha a um estado de receptividade. Essa receptividade é o oposto da resistência, e é nela que o fluxo encontra passagem livre. Outra dimensão do ouvir está no simbolismo do silêncio entre os sons. Muitas vezes, pensamos que a força está apenas na vibração, mas é no espaço entre as notas que a mente descansa e se abre. Esse intervalo cria um estado meditativo natural, no qual os pensamentos perdem a rigidez e a consciência pode se expandir. O silêncio, unido ao som, forma um ciclo de preenchimento e vazio, exatamente como o universo opera: movimento e pausa, ação e receptividade. É nesse equilíbrio que o ato de ouvir se transforma em criação consciente. O portal dos sentidos também ensina algo fundamental: a manifestação não se limita ao que se pede, mas ao estado que se cultiva. Quando se ouve conscientemente, o estado de vibração interna se torna mais harmônico. Isso significa que a manifestação deixa de ser um esforço e passa a ser consequência natural dessa harmonia. O campo quântico responde ao estado vibracional, não apenas às palavras ou intenções mentais. Assim, o ato de ouvir se torna uma ferramenta prática para manter essa sintonia elevada de forma constante. É nesse ponto que ouvir transcende a experiência pessoal e se torna também um ato de conexão com o todo. Cada frequência recebida é um lembrete de que tudo no universo é vibração em movimento. Ao ouvir de maneira consciente, você se conecta com essa dança universal, percebendo que sua energia não está isolada, mas interligada a um campo maior. Essa percepção amplia o sentimento de confiança e reforça a certeza de que sua criação já está em andamento. Ao transformar o ato de ouvir em prática diária, o corpo passa a reconhecer esse estado como natural. O que antes exigia esforço se converte em hábito vibracional. Isso significa que, mesmo fora das práticas formais, a mente e as emoções permanecem alinhadas com maior facilidade. Ouvir o vento, a música, a voz de alguém ou até o próprio silêncio interior deixa de ser apenas uma experiência sensorial e passa a ser uma oportunidade de reafirmar sua presença criadora. O portal dos sentidos, portanto, não é apenas uma metáfora, mas uma chave prática. O ouvido é o canal, mas o verdadeiro portal está na consciência com que você se abre para o som. Quanto mais plena essa abertura, mais forte a ligação com o campo quântico. A criação consciente nasce dessa entrega, desse estado em que cada frequência se torna uma lembrança viva de que você é parte ativa da realidade que deseja viver. O simples ato de ouvir, quando elevado à consciência, se torna uma declaração: eu estou aqui, eu escolho vibrar, eu permito manifestar. Se essa jornada sobre como ouvir pode se tornar um ato de criação consciente trouxe clareza para você, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você continua recebendo conteúdos que expandem sua consciência e fortalecem seu processo de manifestação. Compartilhe também nos comentários como você tem experimentado o poder das frequências em sua vida. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a desbloquearem o mesmo potencial.